Então vamos aqui para a nossa segunda aula do 8º ano, lembrando que na descrição do vídeo a primeira aula estará disponível. Então olha o tema da aula de hoje, a economia segundo as ideias iluministas, o liberalismo. Então a gente escuta hoje muito falar que as pessoas são liberais, eu sou liberal. Então vamos ver o que seria esse liberalismo nesta aula de hoje do 8º ano. Então, o conteúdo é o pensamento de Adam Smith e o liberalismo econômico. O objetivo, identificar os ideais do liberalismo econômico defendidos por Adam Smith e suas permanências na contemporaneidade. É importante relembrar uma aula do 7º ano que fala de Colbert também, que aí é o princípio de todas essas ideias que depois o Adam Smith vai aprofundar. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Aparece uma imagem da Constituição e fala assim: leia atentamente o trecho da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. É garantido o direito de propriedade. Então, o texto começa aqui com um trecho da Constituição do Brasil, que logo a gente vai refletir sobre ele. Então, quem é Adam Smith? Qual foi o pensamento do Adam Smith, aqui que viveu de 1723 a 1790? Adam Smith foi um filósofo e economista escocês, considerado um dos pensadores mais influentes no desenvolvimento do liberalismo econômico e da teoria econômica clássica. Sua obra de maior destaque é A Riqueza das Nações, publicada em 1776. Lembra que eu falei para vocês? Um nome, uma ideia e o quê? Um livro. Então, Adam Smith, A Riqueza das Nações. Aí está a base do seu pensamento e a base que foi desenvolvida depois. Lembra lá que outros pensadores que nós já passamos por eles sempre tiveram uma obra também como destaque, né? Então, no caso ali, por exemplo, Diderot, que tem a enciclopédia, né, junto com D'Alembert. Então, sempre tem um livro em volta de um grande pensador, que depois acabou sendo base para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento de uma ideia inicial, aqui no caso, Adam Smith. Dentre os ideais defendidos por Smith, destacaram-se, vamos lá, a mão invisível. Então, olha só, a mão invisível. Se a economia fosse livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou de governo, ela iria regular-se automaticamente, como se existisse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados naturalmente pela economia, conforme a sua necessidade. Divisão de trabalho. A divisão de trabalho e a especialização são fundamentais para aumentar a produtividade. Os trabalhadores devem se especializar em tarefas específicas, a fim de obter maior eficiência e aumento da produção. Livre mercado. A economia deve ser determinada pelas forças da oferta e da procura, sem intervenção do Estado. Vamos lá. Trecho aqui da Riqueza das Nações. Todavia, na maior parte das ocasiões, esta frugalidade e adequado emprego de capitais são, ao que a experiência mostra, suficientes para compensar não só a prodigalidade e mau emprego de capitais privados, mas também a extravagância pública dos governos. O esforço uniforme, constante e ininterrupto de todos os homens para melhorar a sua situação, princípio de que
deriva originalmente a opulência pública e nacional, tal como a privada, é muitas vezes suficientemente poderoso para manter o progresso natural das coisas no sentido da sua melhoria e a despeito tanto da extravagância do governo como dos erros da administração, né? Então ele faz aqui uma crítica ao Estado que sempre usa com extravagância as suas ideias e as suas colocações quando se fala de economia. Vamos avançar aqui, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esses detalhes. Liberalismo econômico e a sua influência na contemporaneidade. Agora vamos entrar aqui na contemporaneidade. A liberdade é um dos pilares do pensamento iluminista e ela está presente em proposta nos campos da política, da cultura e economia. No que se refere a este último, observamos que o filósofo e economista Adam Smith apontou que a economia de um país seria fortalecida se o Estado não intervisse em sua condução. A partir das ideias de Smith, o liberalismo se propagou pelo mundo, influenciando revoltas, revoluções, processos de independência, além dos destaques já elencados. O liberalismo ainda aponta que a propriedade privada deve ser um direito fundamental, pois a posse privada de recursos incentiva a responsabilidade, a eficiência e a utilização produtiva desses recursos. Com relação à propriedade privada, eu acredito que não exista nenhum tipo de questionamento, de controvérsia, né? Deve sim existir o direito de qualquer e todo cidadão à propriedade privada em qualquer sociedade. Os indivíduos têm o direito de buscar seus interesses pessoais e tomar decisões sem interferência excessiva do governo. Então, isso aqui também é fundamental para o desenrolar do liberalismo, né? A liberdade individual das pessoas sem a interferência excessiva do governo. O poder deve ser descentralizado, seja na forma de descentralização governamental ou na promoção da autonomia individual e local. Então aí a gente já começa a ter que refletir, e aí a reflexão ela vai ser muito profunda com essas ideias liberais quando vai acontecer a crise econômica de 1929. Então é com a crise econômica de 1929 que vai ruir muito desse pensamento e dessa ideia quando o Estado ele precisa salvar ali no caso o país, né? Onde as empresas com a mão invisível não funcionou, né? A mão invisível do mercado não funcionou, a autonomia que as empresas tinham de fazer os seus negócios fizeram muito de forma incorreta, e aí as empresas começam a ruir, vai para os bancos quebram, e aí quem vai salvar? Aí o governo serve. Aí o governo vai servir para salvar a quebradeira dessas empresas. Lá na crise de 29 vai acontecer em outros momentos, mas isso é para o 9º ano, tá certo? Só é um ponto aqui já de reflexão. O último item aqui, a competição é um motor essencial para a inovação e para o progresso econômico. Nesse sentido, em um ambiente do mercado competitivo, as empresas são incentivadas a melhorar a qualidade de seus produtos e a reduzir os preços para atrair clientes. Então, isso aqui, na prática, acaba também não acontecendo, né? Isso vai depender muito da localidade, vai depender muito da estrutura do local. Às vezes são formados cartéis, às vezes são formados monopólios. Então, é muito doce esse texto aqui, mas a prática ela acaba sendo um pouquinho diferente, né? Você imagina só um país como o Brasil, que é riquíssimo, né, na agricultura, se todo mundo resolve trabalhar apenas um produto, né, para exportação, né? Aí vai acontecer alguns déficits internos, e aí você vai precisar importar. Então tudo isso tem que ser muito pensado, muito refletido, e por isso que muitas vezes o governo
ele vai acabar incentivando determinados plantios, ele vai acabar incentivando que a agricultura trabalhe outros produtos também, principalmente na questão da alimentação, da subsistência, etc. e tal, tá? Isso não especificamente só do Brasil, mas de diversos países também. Então é importante sim que governo e a parte individual, o empresariado, eles estejam sempre juntos, pensando, conversando ali, tá certo? Para mim isso é o modelo ideal, onde existe um balanço, nem só governo e nem só o meio privado, tá? Eu acho que é importante isso. Então vamos dar sequência aqui. O comércio deve ser livre e globalizado. Perfeito. Pois a abertura das fronteiras para o comércio internacional beneficia as economias, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos e proporcionando maior diversidade de bens e de serviços. Isso aqui está perfeito. Existem muitos governos que ajudam o mercado interno, né? Que às vezes tem uma competição muito feroz do mercado externo, né? E aí acabam sendo colocados subsídios em alguns produtos e tal. Isso também foi uma aula lá do 7º ano, tá? Que falou melhor sobre isso. É importante ressaltar que, embora o iluminismo tenha fornecido as bases filosóficas para muitas das ideias liberais, nem todos os iluministas eram completamente liberais. Algumas correntes de pensamento iluminista favoreciam um papel mais ativo do Estado na promoção do bem-estar social, enquanto o liberalismo, em sua forma mais pura, conforme vimos, tende a defender um papel governamental mais limitado, embora, nesse sentido, o liberalismo econômico tenha sido uma força dominante em muitas políticas econômicas ao longo da história. As abordagens específicas variavam. Além disso, críticos apontam que as ideias do liberalismo econômico podem ser utilizadas para justificar desigualdades socioeconômicas e injustiças e, portanto, argumentam a favor de certas formas de intervenção governamental para corrigir essas questões. É isso, tá? A dosagem certa do papel do governo, nem muito à frente e nem muito limitado, é o ideal, tá? Então, para mim, tem que existir essa balança, esse sistema que não é nem liberal e nem não liberal, né? Mas é um sistema que talvez deva ser constituído historicamente de outro nome, né? Deve ser criado um outro nome para quando o Estado ele age muito forte na questão social e ele também acaba deixando o empresariado, a economia se mover e fazer as suas movimentações sem essa intervenção do Estado. Porque quando muitas vezes é para pedir benefícios, aqui no Brasil, por exemplo, é um refis, que é a ajuda a pagamento de imposto, desoneração da folha, que é uma discussão que existe muito no Brasil hoje, de alguns setores, aí o empresariado ele pede a ajuda do governo, né? Mas quando é para dar outra contrapartida com relação às leis trabalhistas e tal, aí o pessoal não quer que o governo intervenha com leis e com regras que vão beneficiar ou garantir uma melhor condição de trabalho aos trabalhadores. Então, é muito tênue isso aí. Então, deve existir uma balança que conduza essa questão liberal e essa questão não liberal, certo? Vamos para a próxima aqui. Para verificar se você compreendeu o que aprendemos na aula de hoje, una-se um grupo e analise o trecho abaixo. Isso aqui você vai fazer lá com o seu professor na sua sala de aula, mas eu vou ler o texto aqui, tá? Não constitui uma dedução correta dos princípios da economia que o autointeresse esclarecido sempre atua a favor do interesse público. Nem é verdade que o autointeresse seja geralmente esclarecido, mas frequentemente os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus próprios objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. A experiência não mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos do que quando agem separadamente. Isso aqui é John Keynes. John Keynes aí é lá no 9º ano, tá? Que vai desenvolver a política
para que os Estados Unidos se recupere pós-crise de 1929. Então, apareceu Keynes aqui. John Keynes é exatamente quem vai ser uma contrapartida ao pensamento de Adam Smith. E aí, lá no 9º ano, isso vai ser aprofundado, tá certo? O trecho que você analisou é uma crítica de John Keynes ao liberalismo. A crítica apontada se refere à ideia de que o liberalismo enfatizou muito o individualismo, o que pode levar a uma falta de responsabilidade social e de preocupação com o bem-estar coletivo. A ênfase na liberdade individual pode resultar na negligência das questões sociais. Diante da crítica apresentada, retome as ideias liberais apresentadas na aula, apontando-se concorda com o posicionamento de Keynes, que contraria ao liberalismo. Ao final, os grupos poderão apresentar os resultados da discussão para a turma. Então, isso aí é uma coisa em sala de aula também, mas é o que eu falei para vocês. Para mim, o John Keynes é o cara que conseguiu o modelo perfeito ali, que une partes do liberalismo com uma visão social muito interessante. Eu gosto muito, principalmente do que John Keynes fez lá para recuperar os Estados Unidos, o tal do New Deal, durante a crise, pós-crise de 1929, 9º ano. Então, esse tema vai ser melhor abordado, tá certo? Então, o que aprendemos hoje? Identificamos que a partir dos ideais iluministas surgiu no campo econômico o liberalismo. Este teve como seu principal difusor o filósofo e economista Adam Smith. Então, gente, por favor, se você se declara liberal, você precisa conhecer o Adam Smith, você precisa entender as ideias do Adam Smith e quando ele colocou essas ideias, o que estava acontecendo, qual o contexto, tá? É importantíssimo isso, tá? Então, Adam Smith, A Riqueza das Nações. Leia A Riqueza das Nações se você se declara liberal, por favor. Vimos que os ideais liberalistas influenciaram a criação das leis, garantindo direitos como o da propriedade e da liberdade individual previsto em nossa Constituição. Então, olha só, né, o link que foi feito lá no começo da aula, aquele trecho da Constituição, é uma ideia lá atrás liberal. Tá? Isso aqui fica ressaltado então para vocês, que existe um teor liberal na nossa Constituição. Compreendemos que as ideias liberalistas não foram aceitas com unanimidade, havendo críticas a essas ideias. Então, outra coisa importantíssima, sempre deve sim haver críticas às ideias colocadas, né? Tem que ter uma tese, uma antitese, para aí depois a gente sintetizar tudo e conseguir ter a nossa opinião. É importantíssimo conhecer sempre os dois lados, o que criticou, o que trouxe a ideia, para a gente formular e entender primeiro, aquela época que foi criada e aí depois trazer aqui para a nossa realidade para ver onde cada coisa vai se encaixar. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado dessa segunda aula. Então, a primeira aula está lá na descrição. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com os seus colegas, com os professores, tá certo? Então, esse título de hoje foi Economia segundo as ideias iluministas, o liberalismo, que deve ser aprofundado ainda, tá certo? Então, ótimo dia, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.